aproveitar que eu estou aqui em Nova York, a gente acabou de fazer uma primeira cena do nosso longa documental, Meninos, Sonhando os Homens do Futuro, e um pequeno conteúdo sobre movimento de câmera, que eu acho muito interessante. A gente está rodando com uma Blackmagic 6K, com lentes da Vespid Prime, e também com o Ronin S3. E eu trouxe ele por ser um equipamento pequeno, e eu queria falar sobre o parallax dentro de um movimento de câmera, que é muito legal e é onde eu mais me identifico na minha linguagem cinematográfica. É super importante que você tenha em mente que o background atrás do seu personagem também está contando história. O que isso significa? Que eu devo inserir o meu personagem dentro de um background no qual ele pertence a algum contexto. Isso é super importante para a gente trazer o que a gente chama mais de filme com carinha de cinema. Por quê? Nós vivemos num mundo tridimensional. Quando a gente vai para dentro do audiovisual, de uma imagem estática ou em movimento, a gente vai para o mundo bidimensional. Então, qual que é o papel do fotógrafo? Qual que é o papel dos elementos da fotografia? É transformar, trazer o máximo de coisas que a gente possa para a imagem 2D que nos dê a sensação do universo tridimensional. E o parallax é uma das coisas que ajuda a gente a criar isso, a tridimensionalidade, entender aonde o nosso personagem está inserido. Então esse é um primeiro ponto que você pode ter em mente na hora de você setar o seu quadro e o seu movimento. Como que eu vou fazer as pessoas entenderem, visualizarem que esse personagem está no ambiente 360, se movendo ao redor dele. Uma outra coisa muito interessante do parallax, quando você está com uma câmera onde você consegue estabilização, seja um Steadicam, ou seja um Movie ou um Ronin, é o modo como você apresenta o background no qual o personagem está inserido. Por exemplo, nesse pequeno trecho que a gente fez, eu tenho o Guilherme Valadares, e é um filme documental, tá? A gente tem o Guilherme Valadares que está entrando dentro da ONA para uma conferência no qual ele vai fazer uma palestra. O que eu quis trazer aqui? Primeiro, mostrar o background, mostrar onde que ele está inserido. Então eu começo mostrando Nova York. Conforme a câmera vem descendo, ele entra em quadro e eu quero mostrar o entorno dele, porque o entorno dele representa muito para o filme. Então eu giro com ele, na verdade eu giro com a câmera ao redor dele, mostrando o meu ambiente. E o que é importante? Eu poderia talvez apontar a câmera para um lado que eu iria chapar ele numa parede, mas eu fiz ao contrário, eu continuo gerando perspectiva. Em momento algum, quando eu enquadro, eu devo ficar simplesmente voltado para uma parede chapada ou sem profundidade, porque a perspectiva também é outro jeito da gente mostrar a profundidade de campo e o ponto de fuga, né? Dando uma ideia de que a gente está entrando, nosso olho vai entrar para dentro do quadro, trazendo mais volume para a cena. E o mais legal é quando a gente gira, a gente fazer um contramovimento. Enquanto nosso personagem olha para um lado, a gente pode estar olhando, virando a câmera para outro. Você vê muito isso no filme do Michael Bay, quando ele aponta a câmera num contra-plongé, girando em volta dos personagens. Então, esse é um dos elementos mais legais para você trazer uma cara mais de cinema para o teu filme, para falar assim, nossa, isso aqui tem cara de cinema de verdade. Então, girar com a câmera no sentido anti-horário, manter a perspectiva e ter sempre um início, meio e fim fora de quadro. Por exemplo, nesse filme a gente começa fora, nessa cena a gente começa mostrando Nova York, eu enquadro uma personagem e depois eu mostro aonde que ele está indo, onde que ele está entrando, que no caso é esse prédio da ONU. Então essa foi uma pequena dica para você dar um improvement, aproveitando que a gente está nos Estados Unidos aqui, vou falar em inglês, o jeito que você pode dar uma melhorada no teu filme e trazer um pouco mais de cinematografia para ele.